Essa é uma dessas histórias clássicas de floresta assombrada e com coisas estranhas, que aconteceu comigo. Eu tinha 17 anos na época, agora tenho 41, mas eu me lembro do medo que eu senti, como se tivesse acontecido ontem. O meu namorado e eu fomos com um outro casal para uma área cercada por uma floresta perto da cidade onde morávamos. Nós tínhamos ido com um furgão para lá e o outro casal ficou dentro dele, enquanto o meu namorado e eu, muito corajosos, decidimos namorar um pouco ao ar livre, um pouco afastado do furgão. Não muito longe da gente tinha portão de alguma propriedade. Não tinha luz nenhuma lá fora, só a das estrelas. Nós estávamos acomodados e quase sem roupa já quando ouvimos passos, muito perto de nós. Era definitivamente passos de gente, não de cachorro ou outro animal qualquer, de gente. Era uma noite clara de outono, então conseguíamos ver bem longe. Não havia ninguém lá. Nós achamos que podia ser o dono de alguma propriedade local vindo dizer que não podíamos ficar ali, então ficamos bem quietos até os passos parecerem que estavam vindo a menos de 3 metros. Ainda não podíamos ver nada. Foi quando nos levantamos e corremos feio condenados até o furgão. Nós berramos e batemos na porta por uma eternidade até que os nossos amigos abriram a porta. Depois que entramos falamos para apenas irmos embora. Antes de sairmos, no entanto, ouvimos uma batida na porta do furgão. Os faróis estavam acesos, mas não conseguimos ver ninguém pelos espelhos laterais. Eu fui a muitos lugares assombrados depois, mas nunca experimentei o medo que eu senti naquela noite de novo. Eu tenho motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro da mata perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Até agora os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata, onde aquilo vive, apenas 2 vezes sem incluir a vez em que achamos aquela parte da mata. Então começamos todos a sonhar com um pássaro. A ideia que tínhamos dele era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas, e nós não vimos nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada, exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o ombro dele às vezes, quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez, foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós dessa vez. Assim que nós atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrado em uma geladeira, e estávamos no meio do verão. A temperatura cai a cada vez mais à medida que íamos avançando. Então começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão, e depois desaparecerem. Elas se moviam rápido e vimos um total de 3 no chão e uma na altura do topo das árvores. Então vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos, e isso poderia ser descrito como algum tipo de animal, mas não parecia ser, não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores e fazia o pelo da nuca arrepiar. A todo momento nós ameaçávamos voltar, basicamente sempre que ouvíamos algo fora do normal ouvíamos as luzes, mas sempre nos controlávamos e acabamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo, mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente, nós perguntamos o que era e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido na vida dele, e estava sentindo a tristeza do lugar também, e falou que era melhor a gente ir embora dali. Todos nós concordamos. Acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram e voaram para longe, enquanto saíamos da área assombrada. Nós fomos saindo o mais rápido possível dali sem correr. Nós deixamos a área e depois de um tempo atravessamos o riacho e imediatamente a temperatura subiu e nós não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata contamos a história para o resto dos nossos amigos, mas é claro que eles não acreditaram. Eu não sei que tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquilo está lá, caso eu volte lá algum dia, o que realmente tem muita pouca chance de acontecer. Depois de um tempo ainda continuamos a sonhar com o pássaro, mas pouco depois paramos. Talvez seja algum tipo de mensagem? Quem sabe? A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu conheço ele, eu acredito.
Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que tivesse fazendo isso e então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. Ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil, mas como já estava tarde ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite ele estava na sede da fazenda, e resolveu ficar na varanda, enquanto fumava. Lá fora a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior e é meio esquentado e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento, e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém e quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha, tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 a 3 metros. Era fina com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos, e não tinha cabelo e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo, era um pouco pequena, para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 em cada mão. Ele não conseguiu ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito, mas ela parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância, e então falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele: "Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo eu vou fazer o mesmo com você." E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez. Ele não quis ficar lá para descobrir, ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. Depois ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nenhum buraco no chão. Até hoje ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para ecologia e preservação de floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia.